Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com o tema Verdade e Justiça em Platão, com o professor da Universidade Federal da Paraíba, Cristiano Bono. Vamos esperar aqui o professor entrar para ele poder fazer sua exposição e depois a gente fazer as perguntas. Olá, Érica. Uma tarde de reflexão acerca de Platão. 3. Boa tarde, Érica. O professor ele tinha entrado, mas estava dando um problema na internet dele. Vamos ver agora. E aí? Agora sim. Melhorou? Melhorou. Tá. O som tá bom, a imagem também não tá travando. Acho que agora vai. Então tá ótimo, né? Eu mudei de dispositivo aqui, né? Certo. Vamos torcer que dê tudo certo. Isso. Bom, fazer aqui uma pequena apresentação do professor Cristiano Bono. Ele é graduado em filosofia, tem especialização no curso de humanidades, mestre em filosofia e também é doutor em filosofia pela USP, com o período sanduíche e pela Universidade de Paris I, né? São as principais áreas de pesquisa, teoria do conhecimento, ética e metafísica. Também desenvolve um largo estudo sobre a filosofia moderna, né? Um dos seus autores que ele mais trabalhou é o Leibniz. Inclusive, ele é membro da Sociedade de Estudos Leibnizianos da Língua Francesa. É coautor do livro A Experiência do PIBID na UFPB, Reflexões sobre a Filosofia e seu Ensino. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado também por ter sugerido, né, um amigo professor da UFPB também, inclusive já marquei com ele, já acho que é a última semana de setembro. Queria agradecer imensamente a sua participação e o senhor tem a palavra. Ok, eu que agradeço, Hugo. Com você sobre filosofia, para quem está assistindo. Para aqueles que estão chegando agora, eu estou acompanhando o seu canal faz um bom tempo aí. Existe já um material riquíssimo dentro do seu canal. Então, esse trabalho que você faz é fantástico. Parabéns mesmo por Obrigado. mobilizar essa quantidade de professores, de colegas, para poder conversar um pouco e deixar registrado historicamente, para quem tiver interesse, esses momentos de reflexão que são maravilhosos, são extraordinários. Já acompanhei várias lives com vocês e são todas muito preciosas. Então, você está com um acervo riquíssimo, muito, muito bom o seu trabalho mesmo, né? Obrigado. Então, é uma honra mesmo, uma felicidade estar aqui hoje participando desse momento. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu quero deixar muito claro para vocês primeiro que, né, apesar de ter feito aí, né, essa que o Hugo mencionou, a questão do doutorado e tudo mais, né? Eu me considero especialista em nada, né? Em quase nada. Ponto, né? Então, gosto da filosofia em geral e toda filosofia. E hoje vocês vão ver um leitor de Platão. Inclusive, me considero um péssimo leitor de Platão nesse sentido, né? A proposta é discutir um pouco desses conceitos ou conversar um pouco sobre a ideia de justiça e de verdade na filosofia de Platão, porque penso que são basilares nesse sentido e que vão orientar toda a filosofia a posteriori, né, toda a nossa história, tudo que nós pensamos então, né? O Platão, eu queria deixar muito claro, né, uma posição que eu tenho, hoje os grandes temas da atualidade, independente da questão da história, da questão econômica, mas os grandes temas da atualidade difíceis, que são, né, que são, por exemplo, o amor, a amizade,
conhecimento, a política, a ética, a arte, a beleza, a utilidade, a religião, a metafísica, a lógica, a ciência, entre outros, nenhum desses temas estão resolvidos, mas de todos esses temas Platão tratou um pouco. E essa é um pouco a natureza da própria filosofia, que é justamente colocar os problemas do seu tempo, e me parece que esses problemas do seu tempo, apesar dessa visão num tempo específico, eles são diferentes aí da questão da própria ciência, da religião, entre outras formas de conhecimento, exatamente por esse caráter de atemporalidade. Então, eu sigo muito a linha do Whitehead, né, e do próprio Strauss, que colocam Platão em pé de igualdade com a atualidade, dizendo que todos os nossos problemas de Platão e dos gregos, eles continuam sendo problemas dos dias de hoje, nesse sentido, né? Então, são temas atualíssimos nessa perspectiva. Por isso, chama atenção não só para a presença constante aí de Platão como um formulador, como um configurador do nosso pensamento contemporâneo, e essa é uma defesa que eu faço com muita veemência, mas como a necessidade de nós retornarmos o tempo todo aos seus temas, aos seus livros, às suas obras e às suas discussões como uma forma de iluminar e elucidar os nossos dias de hoje. Então, essa é uma questão fundamental, né? E aí, dois temas atualíssimos, que é a questão da verdade e a questão da justiça, que são temas que nós estamos muito longe de resolver qualquer uma dessas questões, e Platão já disse isso durante o seu tempo, de que realmente há uma dificuldade muito grande em nós acessarmos e nos aproximarmos dessas questões, e a forma de aproximação vai se dar pela própria filosofia e o seu método aí, que é exposto em todas as suas obras, nesse sentido, né? Então, eu pretendo fazer alguns comentários muito gerais, passando por alguns temas aí, deixando outros temas de fora na filosofia de Platão, certo? E eu quero começar, Hugo, com uma tese que eu acho uma tese central, né? E aí é uma tese a ser discutida, né? Que a verdade em Platão, ela possui uma exigência qualitativa. Vou tentar explicar um pouco dessa questão, né? Então, talvez seja uma das grandes questões aí nesse sentido, que é cercar as qualidades, né? A matemática, a lógica podem fazer parte desse processo, no entanto, elas não encerram o que uma ideia de verdade, uma ideia de identidade vai ser colocado a partir desse modelo, né? E a partir desse caráter qualitativo, que é possível, então, nós percebemos ainda mais a elevação dessa exigência que Platão faz, que é uma exigência racional dos seus temas, que é justamente a forma que a filosofia vai começar a dar à própria realidade quando a cerca, quando a trata e quando a busca dar soluções, mesmo que, é outra defesa que eu tenho de Platão, mesmo que não há solução nenhuma para absolutamente nada nesse sentido, né? Então, a questão é levantar os grandes problemas do seu tempo, e aí essa é a nossa grande herança nesse momento, nesse sentido, né? Eu começo com um grande, na minha opinião, um grande ato de coragem de Platão, que vai se dar lá no Sofista. E aí, vocês me permitem, eu vou ficar andando aí muito todas as obras, né? Acho que tudo vale a pena dar uma circulada, apontar algumas questões, né? O que vem na cabeça que eu vou comentando. E aí no Sofista do Platão, que ele vai discutir também um pouco dessa questão da lógica e a ideia de verdade, ele vai cometer aquilo que ele mesmo chama, ou nós podemos chamar aqui de parricídio, né? Ou seja, a morte do pai. Que morte é essa, né? A morte do próprio Parmênides, né? No sentido de que a importância de Parmênides no tocante a criação da ontologia, né? a circunscrever a realidade a partir da ideia do ser. No entanto, um dos grandes problemas vai se dar
em torno desse imobilismo universal que é colocado pelo próprio Parmênides, né, que engessa a realidade e faz com que nós tenhamos sérias dificuldades em pensar no que ela se dá, né? E aí vem acho que um dos grandes erros que se faz contra a leitura do próprio Platão, pelo menos essa defesa que eu faço, né? Em relação à aparência, a ideia de aparência, em relação ao mundo sensível, que esse não é negado de forma alguma na filosofia de Platão, né? Muito pelo contrário, tem aí uma grande afirmação. Eu vou explicar um pouco disso, como se dá nesse processo, né? Que tipo de defesa o Platão vai fazer do mundo sensível nesse sentido, né? Ele vai deixar muito claro que esse é o nosso modo, né? Vai ser o nosso primeiro modo, vamos chamar assim, categoria bem spinozana, ou a nossa primeira forma de conhecer qualquer coisa que seja, né? E isso pode sim ser visto nas obras em geral de Platão. E aí eu fico lembrando aqui do Banquete, que vai tratar a questão do amor, né? O Hippias Maior, questão do belo, o Gorgias, que é a questão dos sofistas e das virtudes, né? O Teteto, que é a questão do conhecimento, a República, que é exatamente a melhor forma, estado de governo, ou a tipologia das almas, no Mênon, que é exatamente como se as virtudes são inatas ou não, no Fédon, que é a própria questão da morte, no Fedro, que vai tratar também da questão das virtudes, do bem e do mal, e no Filebo, que vai tratar das leis. Então, qual que é o que há de comum em todas essas obras aqui, pelo menos o que eu vejo, né? Que o Platão vai partir do mundo sensível, né? Esse é o ponto de partida para começar a tratar desses problemas, certo? E a partir desse mundo sensível é que o conhecimento ele vai avançando de forma gradativa, né, em graus no mundo inteligível. E aí esse é o grande movimento da dialética, né? Esse avanço ao mundo inteligível, que é o avanço ao mundo das formas, o avanço ao modelo, né? Ele se dá em graus, em diversos graus nesse sentido, né? E é por isso que podemos pensar que cada momento desse avanço, desse desenvolvimento, que parte do sensível para o inteligível, ele revela um grau de verdade nesse sentido, né? Mas esse grau de verdade, para que nós alcançamos ele, é preciso então atingir o grau anterior para nós poder avançar ao grau seguinte, nesse sentido. Tá ficando claro aí, Hugo? Tá meio confuso? Não, tá sim. Tá Tá bom, sim. então? Tá. Então, o que nós podemos pensar é o seguinte, né? Que é uma ideia moderna, mas está em Platão, que o pensamento ele não dá saltos. Ele se dá a partir de um desenvolvimento organizado, ordenado. Portanto, o conhecimento também não dá saltos nesse sentido, né? Então, há sempre uma espécie de gradação, que vai partir do modelo que está em todas essas obras que eu acabei de falar para vocês. Começa da doxa, da opinião, a episteme, que é o conhecimento verdadeiro, até chegar, então, à sabedoria, a sofia, a verdadeira sabedoria, que é essa contemplação da verdade. Então, cada um desses momentos, eles fazem parte exatamente de um grau necessário de aproximação, de compreensão da própria realidade, né? Em cada um desses estágios, a verdade ela vai ser atingida, bem ou mal nesse sentido, né? Mesmo que ainda é insuficiente. Mas o momento que segue, ele vai refutar o anterior e assim vai avançar, né? Cada vez mais completo nesse sentido, partindo da doxa até a sofia, né? Por que isso? Porque nós estamos em busca de uma ideia de unidade nesse sentido, né? Uma ideia de completude. Entendeu? Então, por isso que o momento seguinte revela o quanto o momento anterior era incompleto, era falho. E, nesse sentido, o momento que segue ele se torna mais unitário, mais completo do que aquele momento que ele sobre o qual ele avançou, né?
e que é também uma questão religiosa no próprio Platão. Vamos pensar um pouco nessa questão, pensando aí um traço importante na sua filosofia, que vai ser, por exemplo, o orfismo, né? Lembrando aí para o pessoal que está aí nos vendo e que depois vai ficar por aí assistindo nós, né? A ideia de que a redenção, o conhecimento, ele se dá a partir de um caminho, de um processo. Né? No orfismo é um caminho que a gente chama de catabases para baixo, né? Para o interior, né? E no Platão coloca isso como ascese, né? Uma subida nesse sentido, mas há um caminho porque há algo necessário de ser completado nesse ponto, né? E isso se dá em todos os momentos, seja do ponto de vista filosófico e seja do ponto de vista da própria matemática. Então, o momento anterior ele é fundamental para que o próximo momento mais completo ele possa se estabelecer aí na filosofia platônica, né? Por isso a gente não chega a uma racionalidade sem pensar sem passar, desculpa, pelo próprio corpo, pelo próprio mundo da matéria, material, nesse sentido, né? Pelo desejo, ou seja, pela própria falta. Né? Então, uma verdade do Platão, ela só pode ser compreendida nessa dinâmica, nesse sentido, né? E aí você pode perguntar o seguinte, mas e os mitos? Como é que eles ficam nesse processo, né? Os mitos têm uma utilidade fantástica na filosofia de Platão. Eles têm uma funcionalidade do ponto de vista pedagógico, no sentido de captar e avançar nos problemas mais difíceis e mais complexos que a própria filosofia platônica almeja e tenta colocar, tenta conseguir dar conta nesse sentido, né? Então, eles têm uma utilidade porque eles partem, mesmo que sejam histórias criadas, e aí Platão se torna mais fantástico ainda para dar conta de uma determinada realidade, né? Elas retratam cenas do cotidiano, do próprio cotidiano, do conhecimento comum, né? do povão, e aí vamos chamar uma linguagem bem nietzschiana da ralé, né? E aí elas ativam a imaginação, né? Ativando a imaginação, elas ativam o próprio desejo, ou seja, essas duas instâncias elas passam necessariamente pelo corpo, né? Pela matéria, nesse sentido, né? Então, e o filósofo vai conduzir o seu pensamento, né? E o pensamento do discípulo, né? Na superação de cada momento nesse sentido, né? Então, o mito se torna um ponto de partida fundamental. Por isso que Platão critica o mito, mas não vai abandonar ele, porque é um recurso valioso do ponto de vista de um primeiro contato aí do conhecimento com o discípulo, no processo educativo e tudo mais, né? E aí eu cito alguns mitos aí que todos devem já conhecer, né? Ter notícia, e vale a pena olhar sobre o que cada um se trata, né? Que é o Anel de Giges, por exemplo, o mito de Deus, né? O mito de lá no livro 10 da República de Platão, o mito do andrógeno, tão controverso, né, que Platão coloca na boca aí agora esqueci aí, no banquete, eu já vou lembrar né, não me lembro se é do Sófocles, né? E a grande alegoria, né, a famosa, que é a alegoria da caverna, o mito da caverna, nesse sentido, né? E é por isso que o pensar ele também vai funcionar como alegoria, né? Como alegoria. Por quê? Porque ele possibilita que cada vez mais nós nos aproximemos dos objetos a que ele se refere, né? Nesse sentido, uma primeira forma de aproximação. E aí essa aproximação dos objetos é que nos vai permitir, então, em seguida, nos aproximar das formas, dos modelos, e esse pensamento, então, sair da prisão da matéria, do corpo, e avançar. Né? Avançar em direção à pura inteligibilidade ou à pura racionalidade nesse sentido. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? E ainda assim, o que nós podemos pensar? Que o pensamento nós podemos considerar o filósofo como acabado nesse sentido, né?
no final desse processo, como no final do processo do conhecimento. Então, esses são, por exemplo, e aí a grande questão, né, os perigos da arte, né, porque a arte, enquanto uma atividade especializada, né, ela impõe o erro, né, de ser um ser único nesse sentido, né? Então, e ter chegado ao final do seu processo. Essa é uma das questões que Platão vai tratar muito bem, né, colocando a arte como uma imitação da própria realidade, né? E aí, uma questão mais complexa e mais polêmica, que está lá no livro 6 da República, é quando essa arte atinge níveis bastante elevados, né? Por exemplo, que é o nível da própria matemática. No livro do filósofo, e a que ele se refere, quem nós podemos chamar de filósofo, para poder justificar que esse sujeito, o filósofo, é ele que deve tomar conta da polis, né? Ele que deve ser o governante da polis, por ele ter um conhecimento o conhecimento da justiça, né? Por ele ter desenvolvido todas as suas virtudes e tudo mais nesse ponto, né? Platão, antes de fazer isso, ele vai dar uma paradinha na matemática, né? E aí a questão que nós podemos inferir a partir do livro 6 é se a matemática seria o conhecimento mais perfeito, o conhecimento mais acabado, né? Que encerraria essa unidade, ou seja, a unidade do próprio conceito no final do processo, né? E o Platão chama atenção porque, no fundo, e aí é uma outra tese nesse sentido, né? A matemática ela se torna uma grande arte nesse ponto. E aí o sujeito que aprende, na verdade, né? Ele aprende a partir do modelo que já está pré-estabelecido. Portanto, né, a ideia de que a matemática é uma episteme, no entanto, ela para por aí, nesse sentido. Ela não avança, porque ela se torna uma imitação mais aprofundada e mais elaborada da própria realidade nesse ponto. Então, a ideia é que o matemático ele não pensa, mas ele imita uma realidade a qual ele se apropria de uma técnica que é mais elaborada, talvez a técnica mais elaborada de todas as técnicas nesse sentido, né? E aí Platão vai exigir que o filósofo tenha essa formação, logicamente. Lembre-se disso, né? Que ninguém entra na academia se não for geômetra. Lembre-se disso, da grande ditado dele nesse ponto, né? Mas, no entanto, ela ainda não é suficiente para ter para o conhecimento filosófico. Ela é uma parte desse processo, né? Então, é uma verdade provisória que vai avançar a uma verdade maior, uma verdade mais definitiva nesse sentido, né? Se torna talvez a grande mímesis do pensamento, digamos assim, né? Nesse ponto, né? Uma grande arte nesse sentido, certo? Falando, né? Saindo então da questão da própria verdade, aí entrando na própria matemática, na matemática, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre a justiça, para ver se a gente consegue encadear esses dois temas e, a partir daí, então, poder ver como é que se deu certo no final, né, a junção dessas duas temáticas ou não, nesse sentido, né? No livro 1 da República, o Platão vai tratar dessas noções de justiça e ele vai rechaçar todas as ideias que ele considera relativas de justiça, ou seja, que não possuem o caráter de universalidade, né? Que não possam ser universalizadas, né? Que são para ele noções parciais de justiça. Ou seja, né, vocês podem perceber que isso é bastante interessante, que nem sempre dizer a verdade vai ser justo para ele, né? Nem sempre devolver o que se pegou emprestado vai ser justo, nem sempre desejar o bem dos amigos e o mal dos inimigos, desculpa, vai ser justo nesse ponto, né? Nem sempre fazer o bem vai ser justo, né? E aí e nem sempre pelas leis, né? Ou pela situação da política, o interesse do mais forte e do soberano vai ser justo, ou seja, a maioria também pode errar, certo? Nós temos vários exemplos
dessa situação, né? A maioria pode cometer injustiça nesse sentido, né? Então, qual é a lição a partir daí? Que não há uma identificação da justiça com aquilo que é obrigatório, com aquilo que é útil, com o vantajoso, com o proveitoso ou com o conveniente. Tudo isso é porque, vejam bem, né, nós estamos buscando uma ideia que se aplique do modo mais geral possível a todas as ideias, né, nesse sentido. Né, porque quando nós tornamos as ideias particulares, né, nós estamos lá na primeira forma de conhecimento ainda, no sentido de tornar essa noção, esse conhecimento relativo, portanto, não universalizável e não aplicado. Ele é um conhecimento que ele serve para um determinado momento, para uma determinada função, e depois ele se exaure, ele se acaba. Ele está procurando o saber do saber nesse ponto, né? Então, a justiça ela tem esse caráter, né? O que significa tudo isso? Significa que esse é o processo da dialética do Platão, que se estabelece na primeira parte aí da República de uma forma muito grandiosa nesse sentido, né? Que vai buscar aí no fundo, né, quando ele rechaça essas formas relativas, particulares de justiça, né, da conveniência, ele está procurando uma ideia universal porque ele está procurando uma simetria, ou um encontro, ou uma unidade entre a justiça do Estado e a justiça da alma, nesse sentido. Só faz sentido essas duas conjunções entre esses dois momentos, nesse ponto, né? Por isso que vai ser tão importante reafirmar a velha sabedoria socrática do conhece-te a ti mesmo. Vai ser fundamental nesse processo, né? Por quê? Porque tem uma briga aí, né? E aí, principalmente que vem lá do Gorgias, onde os sofistas, que é justamente uma luta empreendida contra um modelo de educação que é colocado para os gregos, né? Eles ensinam que o Estado ele é parcial, né? Que a condição estatal ela é parcial e que os desejos e os prazeres eles coincidem sempre com o bem comum. Então, e que nesse sentido a consequência disso é que existe uma separação entre o bem e o poder nesse ponto, né? Por isso eles vão promover podemos chamar assim, uma ruptura desse vocabulário moral, né? No sentido de estimular, de estipular que aquilo que é honroso e vergonhoso, né? Eles vão assumir o lugar de bem ou de mal. Ou seja, honroso e vergonhoso são condições do indivíduo, aquilo que individualmente eu busco, ou rechaço, ou tento escapar de uma determinada sociedade, né? E aí é o que é o bem e o mal para mim, não o que é o bem e o mal do ponto de vista das questões comuns. E aí essa ideia de tornar, né, essas concepções particulares, essas concepções privadas como concepções generalizadas, universais, é a grande questão de Platão. E é isso que se quer evitar a partir da ação dos sofistas, nesse sentido, porque, em última instância, o que nós queremos evitar? Que o tirano assuma o lugar de condução do Estado. Né? O tirano é exatamente aquele que coloca o seu desejo acima do desejo dos outros, nesse ponto. Então, evitar exatamente esse processo. Né? E, com isso, evitar que essas concepções, que elas determinam o que é verdadeiro, né? o que é o real, elas rompam, então, com essa dialética, né? Separando a linguagem da verdade. Essa é a grande questão aí do Platão, né? E fazendo a verdadeira cisão entre o próprio logos, ou seja, a racionalidade, e o real, nesse sentido. Então, como se o pensamento e as palavras fossem neutros. Né? Então, essa é a grande, vamos chamar assim, ideologia dos sofistas, né? Como se fosse possível adotar um lugar no Estado onde os seus desejos, as suas propensões individuais, elas escapassem a esse lugar de justiça, né? Nesse ponto. Já finalizando, então, o Platão ele vai promover o que eu chamo de uma crítica radical, né? O radical, ou seja, uma denúncia de todo esse modelo de educação
que tenta estabelecer uma ideia particular como uma ideia universal, né? E aí esse particular é particular de quem, afinal de contas, certo? Promovendo novamente um alinhamento entre justiça e verdade nesse ponto, né? Admitindo que para aqueles que buscam conhecer, né, o que querem a verdade, aqueles que desejam a verdade, ou X da questão, né? Que a verdade ela pode ser a forma da justiça, né? Que a verdade ela pode ser a forma da justiça, mas que essa forma da justiça ela não é o que o Gorgias, não é o que o Polo, não é o que o Trasímaco e companhia afirma. Está muito longe em relação a isso, né? E afirmo por essa conveniência sua de serem pagos para poder ensinar nessa questão, né? Anunciando que não apenas o que esses anunciam, né? Não apenas o que é virtude, quando eles não sabem o que é, né? Mas o mais grave, que ainda pode ensiná-la, ou seja, né? Além de saber o que é virtude, ainda eles podem ensinar alguma coisa que eles não sabem o que é nesse sentido. E aí, para finalizar, a verdade e a justiça, nós podemos dizer que elas correspondem, então, à distância de uma sociedade que, em última instância, em seu processo legal, né, de aplicação das suas leis, ela conseguiu, né, ou promoveu a condenação do melhor homem que já existiu, segundo Platão, né? E todo esse processo está na Apologia de Sócrates e no Fédon, né? Condenou esse melhor homem à morte. Então essa é a questão e é um pouco desses problemas aí que eu tenho para trazer para vocês hoje. Hugo, né? Espero que tenha conseguido me fazer entender aí nesse rápido percurso, viu? Certo. Até porque é meio que covardia pedir para resumir um pensador tão amplo num tempo tão curto, né? E aí os professores têm que se virar mesmo e falar nos pontos, deixa muita coisa de fora, acaba pegando alguns pontos específicos, que é para também gerar reflexão, né? Eu separei aqui algumas perguntas, professor, que eu gostaria de fazer. A primeira delas é o seguinte: quando o senhor retoma a parte do sensível, do inteligível, né? Aquilo do que é visível, da ideia, necessariamente existiria um percurso que, para chegar ao conhecimento inteligível, eu teria que passar pelo sensível? Necessariamente é um percurso que tem que passar pelo sensível? Ou teria, de alguma maneira, essa inteligibilidade se manifestar sem a sensibilidade? Como, né? Tu tá pensando num pulo aí, né? É, Num pulo, não há. porque você até colocou assim, né? Não existe um pulo, né? Isso, Então era só não há como. para elucidar mais essa questão. Eu acho que a nossa grande. A gente pode pensar a partir da alegoria da caverna, né? Se houvesse esse pulo, o sujeito que se liberta não estaria preso, né? Não teria tido uma cultura a partir uma cultura educativa que visasse simplesmente os seus desejos, porque esse é o problema, né? Essa é a questão, achar que o seu desejo, o seu corpo, ou seja, a parte apetitiva da alma, ela seja uma lei, né? Ela se torne uma lei absoluta. E aí nós estamos falando da tirania, do tirano e tudo mais, né? Então, nesse sentido, a grande questão do Platão, da dialética, a dialética de Platão é a passagem do conhecimento sensível para o conhecimento inteligível. São duas formas de conhecimento, não há uma negação entre um e outro. Eu não acredito que haja uma negação da matéria, até porque ela é necessária como ponto de partida para que nós possamos aí aprimorar, melhorar e dar conta do próprio real, né, a partir disso, né? Por quê? Porque, Hugo, eu penso o seguinte, até eu sempre falo para os meus alunos, olha, o Platão teve que inventar aí todo mundo um vocabulário, né, conceitos, para dar conta de um outro mundo do qual
as palavras que nós tínhamos, no caso, esse mundo sensível, não davam conta nesse ponto, né? Então, ele teve que... a filosofia, a metafísica platônica é exatamente isso, nesse sentido, né? Exatamente a criação da ideia, do conceito, e a dificuldade porque eles não estão mais acessíveis aos sentidos, né? A própria noção de amor, a noção de amizade, a noção de saber, elas escapam aos sentidos depois disso, né? E aí o perigo é pensar que, escapando aos sentidos, elas nunca precisaram deles, muito pelo contrário, né? E aí nós podemos incorrer na outra possibilidade, que é um outro tipo de tirano aí nesse sentido, né? Nesse ponto, que nega todas essas possibilidades do conhecimento, né? Como é que você vai conduzir o seu discípulo, o seu aluno, se você não sabe o ponto de partida dele, né? Se você negar os estágios de apreensão do real dele, do conhecimento dele. Então, é necessário que tenha muita clareza, né? Por isso a importância do mito, por isso que as obras todas, elas têm eu acho que elas têm uma coesão, uma unidade de método nesse sentido, e todos eles partem do mundo sensível. Todos eles, né, nesse ponto, né? Ô, professor, e teria alguma maneira, por exemplo, isso na análise de Platão, de haver uma confusão a partir da minha ação? Qual o limite de eu saber assim, se essa vontade é apetitiva ou é racional? Teria algum tipo, alguma maneira de identificar, sei lá, a partir de uma ação coletiva seria racional? Ele verifica que as pessoas, quando praticam essas ações, até mesmo retomando essa parte da divisão das almas, o próprio ser humano, ele se confundiria numa ação ao saber, será que isso é motivado pela minha alma apetitiva, ou eu tenho consciência de fazer essa distinção do que é racional e apetitiva? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes a gente traz para os dias de hoje, a pessoa acha que uma ação é boa, mas às vezes é boa para ela. Mas ela quer como se fosse colocar isso de uma maneira impositiva aos outros. Então vai ser bom para todo mundo. O que muitas vezes acaba caindo num personalismo. Platão, ele verifica que há algum tipo de dificuldade das pessoas verificarem se era a alma apetitiva que falava mais alto ou a parte racional da alma? Essa é uma pergunta acho bastante complexa, difícil e tudo mais, Hugo, nesse sentido, né? Eu penso o seguinte, tendo em vista que se torna um processo, né? E aí, lembrando que tanto quando Platão vai tratar da questão do conhecimento, tanto na República quanto no banquete, e na República o conhecimento está entre a ignorância e o saber, né? Ou seja, tá o desejar saber nesse ponto, né? O desejar saber é justamente quando há uma conciliação, digamos assim, de todas as partes da alma nesse sentido, né? E eu acho que seria muito fácil, como se diz aí, escorregar nesse ponto, né? Por isso que a tarefa do filósofo é quase a tarefa de um santo. A dificuldade é imensa nesse ponto, né? Porque, na verdade, nós não temos como saber se daqui a, né? Se eu estou achando que estou agindo de forma racional nesse sentido, né? E na verdade eu tô sendo um baita de um idiota, de um babaca, alguma coisa assim. Não tem como saber disso, né? Não há como saber disso. Até mesmo porque Platão não responderia isso nesse ponto. Eu acho que coloca um problema. Ele coloca um problema, né? Enquanto esse problema ele permanece. Senão não haveria mais filosofia nesse sentido, né? Então não há uma resposta para isso, saber em que ponto, qual a parte está decidindo agora, né? Eu acho que mais ou menos isso que você perguntou, né? E agora, né? Tem certeza que de fato é a parte racional que está decidindo, isso, ou a parte, né? Eu acho que o grande processo aí se dá a partir da conciliação entre essas três partes, né? E essa conciliação ela determina uma certa ordem. Portanto, ela se torna
racionalizante, né? Ela se Uhum. torna racional, né? Ela se dá a partir de um certo modelo. Então não tenha dúvida se que, assim, como é que eu posso dizer, né? A, a razão ela vence nesse sentido. Ela vence porque ela se torna um conhecimento mais universal, ou seja, ela é a própria manifestação do logos, né? No entanto, ela só vence na medida em que ela coexiste com as outras partes que sempre existem. Então, ela não Uhum. pode fazer essa negação. Por isso que eu sou contra a ideia de dizer que Platão nega o sensível, nega o corpo. Para mim, Uhum. nada disso, né? O que ele está dizendo, a educação não nega nada. Ela, ela admite uma certa realidade, né? No caso do corpo, uma realidade limitada, Uhum. nesse sentido, né? E que essa limitação ela não pode ser a determinante dos valores morais, dos valores éticos, dos valores políticos. Ela não pode ser de forma nenhuma, senão nós não vamos ter uma sociedade do bem comum, uma sociedade justa nesse ponto, né? O que a o que a, a superação dessa limitação ela é dura, ela é muito dura, porque ela nega aquilo que ele reconhece muito bem, né? Afinal de contas, lá no banquete, está todo mundo enchendo a cara, tomando vinho, Isso. tá todo mundo se refestelando aí com os prazeres do corpo, né? E eles são a parte extraordinária, maravilhosa da nossa vida, né? A questão e aí depois se avança com Aristóteles, se avança com a ética helenista, né? Aí os estoicos, os epicuristas, é como utilizar isso da melhor forma, né? Uhum. Como utilizar isso da melhor forma, né? Então, essa apropriação aí, essa leitura mais cristianizada de Platão, de negação dos sentidos, dos Uhum. apetites, eu não compactuo com isso, né? Eu acho que há uma conciliação. A educação, ela permite com que todas as partes da alma elas sejam harmonizadas nesse ponto, né? Mas Uhum. essa harmonização ela tem um preço, que é exatamente o domínio, né? O domínio da parte apetitiva e da parte irascível da alma a partir da razão, né? Mas isso não quer dizer que esse domínio seja a extinção dessas outras partes, né? Sejam nada Uhum. disso. É saber utilizar elas da melhor forma possível para que as nossas virtudes elas apareçam, né? E gerem o maior grau de justiça possível em uma determinada sociedade, né? Entendi. Professor, vivemos em tempos complexos, para não dizer outra expressão, e parece que cada vez mais aquilo que Platão pretendia lá atrás, né, da busca dessa verdade, do conceito, parece que fica cada vez mais distante, né? Parece que cada um pegou a verdade para si e diz o que é verdade, e aí tem um grupo lá que acredita nisso. Hoje em dia, é possível a gente alcançar uma verdade universal? Porque parece que a gente se distancia cada vez mais. Eu sei que é muito difícil, complexo, temos graus, tem tudo isso. Mas a gente está se distanciando cada vez mais. É, me parece, falando um pouco, tomara que eu não fuja do Platão, né? Mas às vezes Sim. é inevitável fazer isso, né? A gente vive um grande dilema aí nesse sentido. Talvez a gente esteja experimentando o niilismo na sua mais absoluta essência, né? E talvez ele não esteja, de fato, dando certo, né? Tendo em vista que não só o niilismo, mas a nossa forma de gerar a economia, ou seja, o nosso modo de vida, ela não favorece a integração social entre nós, né? Nós somos totalmente hostis uns com os outros, Uhum. e não favorece a nossa relação com a natureza, né? Há uma ignorância aí no sentido de que eu necessito da natureza e, ao mesmo tempo, eu destruo ela, né? E a natureza começa com o meu próprio corpo, nesse sentido, né? A forma como eu trato o meu corpo é uma forma totalmente ignorante, é uma forma imbecil nesse ponto, né? Não só do ponto de vista da alimentação, da diversão, de todos aquilo que o corpo pode dar, né? Mas também, sobretudo, do ponto de vista da saúde, nesse sentido, né? Então, a gente vive uma sociedade totalmente, do ponto de vista do Platão, dos gregos, uma sociedade doente, né? Doente.
Eu acho que o Platão já localizou muito bem isso, né? Talvez aí em grandes obras, né? Como a própria Apologia que eu comentei, eu acho que a própria República já são diagnósticos de um tempo onde talvez não seja possível valores universais. No entanto, né? A atomização dos preceitos morais, elas vão depender de quem é mais forte, né? Das oligarquias ou que ele chamava das timocracias, que estão à beira de uma tirania, né? Lembrando que a timocracia, isso tem muito a ver com o nosso tempo, é o governo dos militares, né? O governo dos militares, e é um governo também tirânico, no sentido de que ele está sempre à espreita do uso da violência, né? Então a violência é sempre uma possibilidade real de que aconteça do ponto de vista das relações políticas, né? Do ponto de vista dessas relações. A dificuldade, a exigência da filosofia de Platão, nesse ponto, de nos colocar o problema de que é necessário, por exemplo, discutir a ideia de justiça, para mostrar o quão distante nós estamos de uma sociedade justa nesse ponto. Então, adianta muito quanto um modelo normativo, por exemplo, o Rousseau, né, que vai também ter esse movimento teórico, né, de trabalhar uma ideia de justo, do bom selvagem, para poder medir o quanto a sociedade está corrompida e tudo mais, nesse sentido, né? O que Platão faz é mostrar exatamente que aqueles sujeitos que são os dirigentes, que são os fazedores da cultura, né? Imagina, não escapa nem Homero, né? Nem Homero escapa de Platão, né? Eles, na verdade, eles estão atrelados aí a uma noção muito particular de valores, né? Nesse sentido. E esses valores, e essa particularidade dos valores, então, elas não têm nenhuma condição de ser universalizadas, né? Desse ponto, né? Então, esse é um grande problema aí nesse sentido. A partir eu acho que vocês já devem conhecer também, né? A partir dos anos 80, quando se começou a perceber a falência dos regimes dos regimes socialistas, né? Final da Guerra Fria e tudo mais, inclusive a própria falência do modelo econômico, né? Então ficamos sem alternativa do ponto de vista tanto da economia quanto do ponto de vista da política, né? Hoje nós vemos sem alternativa, de fato. Se propôs aí um retorno vamos chamar assim, a ética dos valores, a partir de Platão, a partir de Aristóteles, na tentativa de retomar valores que são, né, de questionar se existem valores que são intrínsecos ao ser humano, e esses valores então eles devem ser retomados, né? E aí é uma discussão bastante importante aí na ética, a ideia de valor intrínseco, que hoje se propaga inclusive para a natureza, para os animais, né? No sentido de que só a partir disso é possível pensar numa ideia de dignidade humana, de direitos humanos e tudo mais, né? O que é comum a todos nós, né? E nessa comunidade, o que nós não podemos abrir mão para viver em comunidade nesse ponto, né? Então esse é o nosso grande desafio do nosso tempo, né? Mesmo não alcançando aí um modelo universal, o fato é que os modelos particulares precisam ceder. Eles precisam ceder, de fato, né? Senão, nós estamos numa falência, num processo de falência mesmo e fim da humanidade nesse sentido, né? E aí surge uma dúvida, né? Quem vai dialogar sobre isso? Porque parece que as pessoas que estão no poder não estão pensando nem um pouco nisso. Quem está pensando nisso é a comunidade acadêmica. Mas aí a comunidade acadêmica, ao mesmo tempo, ela é perseguida quando ela pensa demais. E como é que a gente faz para chegar a uma sociedade justa? É justa para quem? Claro que a gente pode pensar, não, justa para todos.
mas como aplicar isso? Porque a gente pega Platão, por exemplo, ele faz uma reflexão, a gente tem que entender também o cenário que ele vive, o local, a época, a cultura, é bem diferente. E hoje, quais ensinamentos que Platão pode nos trazer para a gente pensar numa sociedade justa para todos? Será que isso é possível? Né, é isso mesmo. Eu acho que, né, o que Platão está... Que Platão, o que eu gosto de ver na República, e sempre comento com meus alunos também, é que a atividade mais importante da nossa existência é a atividade política. Uhum. A atividade política porque é nela onde não só os interesses particulares valem, mas os interesses gerais que devem ser considerados, né? Então, o nosso grande desafio é não permitir que haja esse um tipo de sujeito político, né, que considere tão somente os seus desejos, a sua parte apetitiva, para assumir o bem comum nesse ponto, né? Não há outra saída, senão, isso está muito claro lá no livro 9, quando Platão trata da tirania, no livro 9 da República, não há outra saída senão a corrupção, né? A corrupção, né? Que é exatamente quando o sujeito se apropria do bem comum, do bem de todos, para satisfazer os seus próprios desejos, nesse sentido, né? Então, o que eu tenho para dizer assim, nós temos um caminho muito longo pela frente que passa necessariamente pela educação, nesse ponto, né? Uma retomada da educação com outro modelo educativo, e que deve considerar então um pensamento mais geral e menos técnico nesse ponto, né? Então, muito honestamente, né? A escola é muito menos importante, literatura, matemática, né? A língua portuguesa é muito menos essas disciplinas, né? Menos vestibular e mais formação. E aí artes, mais filosofia, mais sociologia, nesse sentido, porque é exatamente quando... veja bem, né? Se para Platão o momento se dá por, vamos chamar assim, por superação, ou seja, a dialética né? Um momento seguinte ao momento anterior, a ideia de que a política ela é o mundo também da comparação, né? O sujeito que sobe a caverna, ele percebe que ele vivia na ignorância, né? Ele contempla a luz, contempla as formas, ele vive na ignorância a partir de agora. Portanto, a política é comparação nesse sentido, né? É você perceber duas ideias de bem e qual é a melhor ideia de bem que está sendo colocada. E isso tem que ser proporcionado nesse ponto. Não pode ter só uma ideia de bem nesse sentido, né? A vida não pode ser só consumo, a satisfação do desejo não pode vir só via do consumo. Tem outros bens que estão aí sendo colocados e que nós precisamos, nossa tarefa é justamente ensinar a pensar sobre eles e daí acessá-los nesse sentido, né? Daí nós temos aí a amizade, a beleza, que precisam de uma formação intelectual de fato, e que é possível fazer isso, e, portanto, uma demanda aí nossa nesse processo todo, né? Então, o caminho é árduo, é difícil, né, Hugo? Isso, demais. Professor, deixa eu dar tempo para mais uma pergunta aqui. Acho que até o próprio Sócrates e Platão falavam isso, e a gente percebe ainda hoje, né? As pessoas parecem ter uma certa facilidade, entre aspas, em dizer se uma situação é justa ou injusta. Mas elas têm uma grande dificuldade para conceituar a justiça, né? E assim com tantos outros temas, né? Nesse sentido, será que a gente está passando por uma vulgarização, ao invés de estabelecer o conceito, a gente está vulgarizando? Porque parece que hoje qualquer pessoa pode dizer que algo é justo a partir do seu olhar, né? Daquilo que ele deseja, daquilo que ele almeja. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, dizendo eu te amo para as outras pessoas, e quando se pergunta o que é o amor, cada um tira uma coisa da cabeça, né? Vai lá na revista Capricho, acha lá uma definição, qualquer coisa nesse sentido. Ao longo desse período,
A gente passou a vulgarizar muito, até porque assim, o senso comum parece que ele distorce muitos conceitos, né? E quando a gente vai dar aula de filosofia, eu que, por exemplo, sou professor atualmente do ensino médio, curso para Enem, eu tenho que muitas vezes parar a aula para explicar o significado da palavra, porque pelo senso comum a palavra não tem nada a ver com a aplicação que é feita na filosofia, né? Então, nesse sentido, a gente passa por um processo de vulgarização desses termos. Ah, sim, né? Essa vulgarização pode ser entendida como a falta de reflexão enquanto uma oportunidade mesmo de refletir sobre as questões cotidianas, né? Nesse ponto, né? Aí eu gostaria, né, por exemplo, lembrar muito rapidamente, lembrar, por exemplo, eu acho que o que o Platão faz é sempre, depois o Aristóteles vai fazer com muita propriedade mais ainda, né? Sempre Platão parte do conhecimento que é o conhecimento do cotidiano, o conhecimento que está sendo colocado, né? E a partir disso ele promove essa elevação, né? Elevação a uma ideia superior. Essa ideia superior ela rechaça essa ideia anterior, mas ela só é possível porque tem um ponto de partida nesse sentido, né? Que é esse movimento da dialética. Então, e a partir dessa apreensão dessa ideia mais geral, mais superior, é que aquele que experimenta esse pensamento vai perceber não só que o que ele pensa foi suficiente, né? O que ele pensa, porque o professor gera essa insuficiência no seu aluno. Esse acho que é o nosso grande papel da filosofia, né? Gerar uma falta, né? Que falta é essa? É a falta do conhecimento, né? Ou seja, aquilo que você pensava sobre um determinado tema é totalmente insuficiente para conduzir a vida da forma, da qualidade que você achou que ia conduzir nesse sentido, né? Então, nesse ponto, esse é o nosso papel nesse processo aí de não sei se a gente vai conseguir desvulgarizar, né? Porque nós somos vulgar quando acha alguém que é menos vulgar do que a gente nesse sentido, né? Sempre tem alguém que é superior nesse ponto, né? Mas então nos colocar exatamente nesse papel de meio, né? Mostrar que aquilo que você teu ponto de partida ele é sempre insuficiente, portanto, né? É necessário aí ter uma outra postura com relação à vida, com relação à existência e com relação aos seus próprios valores nesse. E aí que vem a reflexão, que vem o pensamento. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom, esclarecedor. Gostei muito. Vou deixar salvo aqui a live no Instagram e também no meu canal do YouTube. Ok, um abraço a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado eu. Boa tarde a todo mundo.